Eu venho a esta tribuna hoje, senhor presidente, colocar uma situação de terror que nós estamos vivendo no Brasil. No terceiro milênio, no século XXI, é inadmissível que nós possamos estar assistindo num país de tamanho continental, 850 milhões de hectares, e nós estamos vendo brasileiros brancos se contrapondo a brasileiros índios, numa guerra artificial insuflada por determinados organismos que não era necessário. Eu venho aqui denunciar ao Brasil os riscos de violência que nós estamos prestes a assistir, especialmente no Mato Grosso do Sul, nesta semana. 30 fazendas, 17 mil hectares invadidos. Como se não bastasse, uma pequena fazenda de 300 hectares, mais próximo à reserva, foi invadida pelos índios porque o dono da propriedade rural conseguiu uma liminar na Justiça Federal de reintegração de posse e, para nossa surpresa, para nossa indignação, a Polícia Federal chegou ao local, ao invés de cumprir a reintegração de posse, devolvendo a propriedade aos seus legítimos donos, a Polícia Federal chegou a esse local sem estar preparada e fez, senhor presidente, ao invés de reintegrar posse aos proprietários, prendeu o fazendeiro, prendeu a sua esposa, junto com seus filhos. Que mundo é esse? Nós estamos vivendo um conflito artificial onde nós não temos a proteção da justiça. O Ministério da Justiça, pelo visto, só faz justiça aos brasileiros índios. E quem fará justiça aos brasileiros brancos que também trabalham por este país? A FUNAI protege os índios, o CIMI protege os índios, o Ministério Público protege os índios. Quem é que vai proteger os produtores rurais? Senhor presidente, nós estamos falando de um povo que emprega muita gente no Brasil. São 37% dos empregos dos brasileiros. Nós somos responsáveis por 1/4 de tudo que o Brasil produz. Nós estamos segurando a balança comercial. E quero lembrar a todos que aqui nos assistem, que dos 850 milhões de hectares, os produtores só produzem arroz com feijão e carne em 27,7% do território. Menos de 30% está ocupado pelos produtores. E os índios querem exatamente estas áreas. Nas mãos da FUNAI, nas mãos do IBAMA, nas mãos do INCRA, tem mais de 50% do território brasileiro. Por que as terras públicas não podem ser doadas para os índios? Mas não, querem as terras de produtores rurais que estão há anos trabalhando, movimentando a terra, produzindo arroz com feijão, soja, milho, para manter a economia deste país. Analise os outros setores do Brasil e, infelizmente, a indústria, o comércio e os outros setores não conseguem sustentar a economia. É a inovação, a tecnologia do agronegócio que vem segurando a balança comercial, que vem segurando a nossa economia. E quem vai fazer justiça aos produtores rurais? Eu queria que o senhor ministro Eduardo Cardoso, da Justiça, tivesse o mesmo senso de justiça que teve com as 4.000 famílias da fazenda Suiamiçu. Mas eram brancos, puderam ser expulsos 1.000 crianças que estão morando hoje debaixo de lona. Lá esteve ninguém dos recursos dos direitos humanos. Lá não esteve Ministério Público para proteger 4.000 famílias de pequenos produtores, de pessoas pobres. Mas é porque eram brancos e os outros eram índios. Eles é que merecem toda a proteção. Eles também merecem proteção, como qualquer brasileiro neste país. Porque também pagamos impostos e a Constituição e a lei tem que valer para todos. A única coisa que iguala a todos, brancos, negros, índios, pobres e ricos, é a legislação. Não existe lei para rico e lei para pobre. Não existe lei de branco e lei de índio. Uma lei só para todos, senhor presidente.
Eu exijo ao senhor ministro da Justiça que cumpra o seu papel, a sua responsabilidade e não se omita, porque o senhor não é representante de classes, o senhor não é representante de índios, o senhor é ministro do Brasil, pago com dinheiro público. O senhor deve satisfações ao povo brasileiro. O que o senhor vai fazer com a Polícia Federal, que prendeu a família de produtores rurais? Eu quero saber, senhor ministro, o que o senhor vai fazer com a Polícia Federal, que ao invés de obedecer à decisão judicial e retirar os índios da terra, retirar os donos da propriedade? Por que não retirar os índios, como fizeram com 4 mil na Suiamiçu? Desvalidos, jogados ao vento, ao tempo, sem dó e nem piedade. O coração só dói para os índios, para os brancos, não dói o coração do senhor ministro da Justiça. Senhor presidente, é um barril de pólvora, não é uma ameaça pessoal. Eu tenho lutado como louca para que nós possamos pacificar essa situação, para que a lei possa ser cumprida. Que se o governo federal quiser dar terra para os índios, não tem nenhum problema. Compre as terras, desaproprie terra dos produtores, de quem quer que seja, pode dar o Brasil inteiro. Mas compre, desaproprie, pague, indenize quem é o dono da terra. Não é possível nós vivermos nessa insegurança jurídica que nós estamos vivendo hoje. Rasga a Constituição? Não sou capaz de fazer isso. Vou lutar pela Constituição até o fim. Jamais rasgaria uma página da Constituição nesta casa, em qualquer lugar que fosse. Senhor presidente, o CIMI, que representa parte da Igreja Católica, eu quero dizer à minha Igreja Católica, sou cristã e católica, que os brancos produtores rurais, na sua grande maioria, são católicos, senhor presidente. Eu peço ajuda à CNBB, ao presidente da CNBB, ao secretário-geral, que não deixe o CIMI criar esse conflito entre brancos e índios, porque também nós somos cristãos e queremos a proteção da igreja, senhor presidente. Nós somos católicos na nossa grande maioria. E tem uma parte da igreja que protege apenas os índios. E quem vai nos proteger? Será que até a igreja vai nos virar as costas? Eu não acredito que isso possa acontecer. Eu não acredito que isso é o pensamento geral da igreja, da minha igreja, que eu frequento e congrego. Senhor presidente, a FUNAI, ela faz questão absoluta de isolar os índios na fome, na miséria, na pobreza, para poder fazer valer o seu poder e a sua autoridade. A FUNAI não quer ouvir os índios, que reclama de saúde, reclama de escola, reclama de celular, de televisão, de casa decente. Não, ela quer aprisionar os índios no meio do mato, na floresta, como se fosse a poderosa, autônoma e mandatária desses seres humanos. Os brasileiros índios, senhor presidente, quer exatamente o que querem os brasileiros negros, os brasileiros brancos, os homens e as mulheres deste país. Conforto, decência, casa, água para tomar banho, comida todos os dias. Mas a FUNAI arcaica, bizantina, faz questão absoluta de fazer de conta que não está ouvindo os índios. Pode até existir parte de índios que querem o isolamento, por opção própria. E nós temos que respeitar aqueles que querem o isolamento. Mas a grande maioria foi pesquisa Datafolha, contratada pela CNA. Os índios querem viver. Os índios querem viver bem, senhor presidente. E a FUNAI não tem o direito de continuar escravizando os índios isolados, deixando eles à petição e à miséria. A droga, o alcoolismo, a gravidez na adolescência, a prostituição infantil, como nós estamos vendo em várias aldeias do país. Nós temos que proteger os índios, como protegemos os brancos, que são também desprotegidos em várias partes, em vários lugares. Senhor presidente, quando uma linha da Eletronorte, quando uma ferrovia ou uma estrada ou uma hidrelétrica precisa ser feita em nossas fazendas, nós nos rendemos ao desenvolvimento, recebemos a nossa indenização obrigatoriamente, ou recebe ou o linhão passa a si mesmo, ou recebe ou a ferrovia passa a si mesmo, mas os produtores nunca recusaram o desenvolvimento. Em terras indígenas é um santuário, não se pode passar uma ferrovia, não se pode produzir energia para o Brasil, não se pode passar uma estrada. Às vezes temos que dar uma volta de quilômetros e quilômetros, torrando e gastando dinheiro público, porque o Ministério Público e a FUNAI não querem
que as terras indígenas possam também ser cedidas ao desenvolvimento do país, trazendo a real condição de que os índios possam receber pedágio, de uma ferrovia, de uma hidrovia, de uma hidrelétrica possa receber os royalties, para que eles possam sair da miséria e da pobreza, como são os índios em toda parte do Brasil, do mundo. Não tem índio pobre nos Estados Unidos não, senhor presidente. Os que estão lá são todos ricos, e graças a Deus são ricos. A FUNAI, parte do Ministério Público e o CIMI decretaram a pobreza permanente dos índios do Brasil, para manter o seu poder e o seu status quo. Senhor presidente, quero aqui dizer ao senhor o seguinte: nós estamos pedindo nada mais, nada menos que a lei seja cumprida. O que é que a Constituição diz? A Constituição diz que terra indígena é o fato ocorrido dia 5 de outubro de 88. Mas a dona FUNAI faz ouvidos moucos para a Constituição. Em 88, quando a Constituição disse: basta, hoje o que é de índio é índio, daqui para frente não tem ampliação mais. O que foi não é, e o que será também não será. É apenas as terras demarcadas hoje, 5 de outubro de 88. Na promulgação da Constituinte, nós tínhamos 14 milhões de hectares de terras indígenas. Senhor presidente, hoje são 125 milhões de hectares, com um aumento de 874%. Mas é a FUNAI, é o Ministério Público, que não tem presidente da República que mande neles, que não tem ministro, que não tem justiça, que não tem legislativo que manda neles. Eles vivem num mundo à parte, fazem o que querem da Constituição todos os dias. 874% de aumento de terras indígenas neste país, desde a Constituinte, desobedecendo descaradamente a Constituição Federal. Mas nós tivemos o episódio de Raposa Serra do Sol, em Roraima. E, aliás, foi matéria de jornal, de televisão e de revista. A miséria que se encontra os índios em Roraima, depois que tiraram de lá os arrozeiros. Eu não preciso aqui falar sobre isso, o Brasil inteiro assistiu. Depois de Raposa Serra do Sol, não foi um julgamento comum. Depois de Raposa Serra do Sol, os ministros do Supremo, por quase unanimidade, resolveram e decidiram: vocês não sabem ler a Constituição? Então nós vamos repetir para vocês, brasileiros, como é que tem que ser terra indígena. Terra demarcada não pode ser ampliada. Foi o relatório do ministro Carlos Alberto Direito, que eu faço a questão aqui de ler. A partir da apreciação deste caso, pude perceber que os argumentos deduzidos pelas partes são também extensíveis e aplicáveis a outros conflitos que envolvam terras indígenas. A decisão adotada neste caso, Raposa Serra do Sol, certamente vai consolidar o entendimento da Suprema Corte sobre o procedimento demarcatório, com repercussão também para o futuro. Daí a necessidade do dispositivo explicar a natureza do usufruto constitucional e o seu alcance. Mas, senhor presidente, salvaguardas ampliadas a partir de voto vista do ministro Menezes de Direito e deslocados por iniciativa deste para a parte dispositiva da decisão técnica de decisão definitiva, senhor presidente. Mas eu ainda queria ler o trecho do ministro César Peluso a respeito de Raposa Serra do Sol e dos condicionantes que devem valer para todo o Brasil. Não apenas pela circunstância de significar reafirmação do fato da posse indígena na data da Constituinte, ou seja, a posse encontrada naquela data e objeto de demarcação, mas também para efeitos futuros. Mas também o ministro Lewandowski, na mesma votação, refiro-me especialmente àquele ponto em que se veda a ampliação da área, porque consigno que o ato das disposições constitucionais transitórias fixou um limite temporal para que a área seja, enfim, determinada. E penso que agora, data vênia, apenas com uma reforma constitucional é que se poderá alterar essa situação. Ainda o ministro Gilmar Mendes,
Embora o prazo já tenha se esgotado, porque foram 5 anos nas disposições transitórias, de 88 na Constituinte, 5 anos era o prazo definitivo para que as áreas fossem demarcadas no país. Mas a FUNAI faz de conta que não sabe, o Ministério Público faz de conta que não sabe. Embora, diz Gilmar Mendes, o prazo já tenha se esgotado, revela-se patente a finalidade do dispositivo de evitar delongas ou tergiversações no cumprimento pelo ente público do dever que lhe fora constitucionalmente imposto. Não se pode admitir, continua Gilmar Mendes, a possibilidade de que a qualquer momento sejam ampliados os limites das terras indígenas já demarcadas, sob a alegação de que as necessidades dos grupos autóctones não forem corretamente aquilatadas à época da demarcação ou de que novos interesses tenham surgido após a sua conclusão. Ministro Gilmar Mendes é claríssimo ao dizer: não pode aparecer uma demanda e de repente virar terra indígena. Se assim o entender o Estado, que a terra está pequena para os índios, compre, repito, desaproprie, pague, indenize e dê para quem quiser, para qualquer brasileiro deste país. Mas passar a perna nos brasileiros brancos, a FUNAI e o poder público não pode fazer. Ainda Carlos Alberto Direito, falecido, ministro Supremo, eu ponderaria apenas que nós não devemos considerar a aplicação, pelo que foi dito ao longo de toda a discussão, exclusivamente no caso Raposa Serra do Sol. A ideia da Corte foi a de criar, através deste processo, um modelo próprio de demarcação de terras indígenas. Então, neste caso, haveria sim de ser examinada a matéria. Eu entendo que, uma vez feita a demarcação, não deve caber ampliação. Senhor presidente, é o voto do relator do ministro do Supremo Tribunal Federal, votado por todos os ministros, 99% dos ministros, porque a ampliação vai gerar consequências gravosas. O que está acontecendo no Mato Grosso do Sul hoje, ministro Carlos Alberto Direito já preveu lá atrás, no dia do julgamento, e executada a demarcação, possam adquirir direitos em virtude dessa demarcação. Se nós admitirmos que é possível ampliação, a cada momento vamos ter novamente este embate. Senhor presidente, Ellen Grace, eu podia ficar aqui citando de todos os ministros que votaram dizendo que Raposa Serra do Sol é o marco temporal para que é o marco que o governo deve adotar em todas as vezes que for analisar alguma questão indígena. E ainda mais, as condicionantes determinaram que o poder público municipal e estadual deve ser ouvido. De 88 para cá, a dona FUNAI e o Ministério, parte do Ministério Público, nunca chamou os prefeitos ou os governadores, porque elas estão acima do bem e do mal. Mandam mais que os prefeitos, os governadores, a presidência da República, o Congresso Nacional que votou essa Constituição. Senhor presidente, recentemente, o ministro Marco Aurélio foi convocado para uma decisão judicial. E ele novamente decidiu que Raposa Serra do Sol é o marco temporal para definir e acertar as questões indígenas no país. Quero lembrar que em 2012, a AGU, entendendo essa definição do Supremo Tribunal Federal, publicou uma portaria 303 do dia 16 de julho de 2012. Aí que as coisas se agravaram, senhor presidente. O ministro Adams, chefe da AGU, ministro-chefe da AGU, publicou a portaria dizendo: governo brasileiro, se quiser tratar a questão indígena, por favor, acompanhem os quesitos de Raposa Serra do Sol, as condicionantes que colocaram lá, especialmente a 17. Terra indígena demarcada não pode ser ampliada, senhor presidente. Mas, posterior a essa publicação, o ministro Adams declarou à imprensa e à sociedade que os movimentos sociais o pressionaram e ele teve que recuar e despublicar uma portaria. Senhor presidente, depois disso feito, o ano passado, as coisas se agravaram ainda mais. Ele alega que precisa ser votado os embargos declaratórios no Supremo Tribunal que o Ministério Público entrou. Não é verdadeiro, porque os embargos declaratórios não são suspensivos, senhor presidente. Nada vai adiantar, é apenas postergar e insuflar a violência no campo brasileiro. Senhor presidente, eu encaminhei ao ministro Supremo, Joaquim Barbosa,
a substituição do relator dessa matéria, porque Aires Brito se aposentou e nós estamos esperando a indicação do novo ministro Supremo pela presidente Dilma, porque esse será o relator dessa matéria, herdando a relatoria de Aires Brito. Nós não podemos esperar, nós pedimos encarecidamente ao ministro Joaquim Barbosa que substitua o relator e que seja o que Deus quiser, que o Supremo Tribunal decida definitivamente quem é que tem razão neste país. Agora há pouco, a ministra Gleice Hoffmann, num raio de inteligência e sabedoria, chamou a Embrapa Satélite e pediu que mapeasse os estados de crise do país. E a Embrapa entregou em primeira mão o estado do Paraná. Senhor presidente, a Constituinte foi em 88. O ato foi naquela data, 5 de outubro de 88. Vejam o que a Embrapa Satélite encontrou no Paraná agora, há poucos dias atrás. A Embrapa elaborou um mapeamento. Concluiu que a presença de índios nos locais de estudo é recente ou até inexistente. A presença mais antiga data de 1990. A Constituinte foi em 88, senhor presidente. Uma área chamada de Tecorraporã, que reúne índios vindos de Naviraí e constitui uma aldeia inserida na malha urbana de Guaíra. E índios, senhor presidente, já constatados pela Polícia Federal do Paraguai. Nós estamos ampliando e demarcando terra indígena para índios do Paraguai, no estado do Paraná, um dos estados mais prósperos da nação e que produz como nunca contribuiu para o agronegócio neste país. A maioria sobrevive com Bolsa Família e Cesta Básica. Das demais áreas, 10 têm intrusões, têm ocupações indígenas a partir de 2007, senhor presidente. Em 5 delas, só foi registrada a presença de índios a partir de 2012. O satélite é perfeito. Assim como ele encontra o desmatamento, assim como ele enxerga até a cor do olho do boi, senhor presidente. Ele enxerga a ocupação, quer seja de índio, de branco, de negro. O satélite é poderoso. Não adianta contestar, mas nós vamos fazer em todos os estados de conflito. E em 4 áreas das 15 declaradas indígenas no Paraná, a Embrapa detectou 0 índio, nem um índio. Senhor presidente, não é só o Paraná, mas também o meu Tocantins. Um estado pacífico, onde nós sempre vivemos em paz com os nossos índios. Estamos iniciando conflitos em Formoso do Araguaia. Estamos criando conflito e vendo assistir em Lagoa da Confusão. As áreas irrigáveis, altamente produtivas para as lavouras, que nós precisamos aumentar a produtividade sem desmatar. E é através da irrigação da margem do rio Araguaia que nós vamos poder fazer valer o aumento de produção que a ONU nos pede até 2050. Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia, regiões altamente produtivas, que sempre viveu pacificamente com os índios na Ilha do Bananal, agora criando conflitos com os fazendeiros. Mas também Mato Grosso, onde está sendo demandado 3,8 milhões de hectares. Rio Grande do Sul, onde são lavouras centenárias sendo reivindicadas por aldeias indígenas. A Bahia sofrendo invasões de toda ordem e de todo jeito. 125 novos processos. O que a FUNAI pretende, senhor presidente? Não é só 13% do país para os índios, não. Eles querem 25% do país, enquanto que toda a nossa produção de arroz com feijão e carne está ocupando 27,7% do território nacional. Encerro, senhor presidente, pedindo ao governo federal, à presidente Dilma, que ela possa reavaliar a portaria 303 da AGU, que o advogado-geral da União possa obedecer o Supremo Tribunal Federal, possa atender o mando da Constituição e publique a portaria dizendo que todas as áreas têm que ser submetidas às condicionantes de Raposa Serra do Sol. Ou precisamos aprovar a PEC no Congresso Nacional, colegas senadores, deputados de todo o Brasil, dizendo que áreas indígenas têm que ser aprovadas pelo Congresso Nacional. E, enfim, a Joaquim Barbosa, que possa substituir o relator. Nós confiamos na justiça, senhor presidente. Os ministros do Supremo não iam mudar de opinião. Eu tenho certeza que vai fazer valer o que eles votaram lá atrás. E nós vamos voltar a ter paz no campo brasileiro. Paz para que nós possamos aumentar a nossa produção, a nossa produtividade. Nós não queremos brigar com ninguém. Nós não queremos brigar com os índios.
Se nós temos alguma dívida com os índios, que todos os brasileiros possam pagar e não só os produtores rurais. Essa dívida não é só nossa. Nós não tomamos terras indígenas, nós fomos titulados pelo Estado brasileiro, a grande maioria com escritura pública, senhor presidente, produzindo há 40, 50, 100 anos no mesmo lugar. Eu peço que o Estado brasileiro, que o senhor ministro da Justiça, faça justiça de verdade para todos os brasileiros, para isso que ele é contratado e pago, e não só para os índios do Brasil. Muito obrigada.